Bom dia, nós somos alunos do Colégio Santa Doroteia do primeiro ano do ensino médio e o título do nosso projeto é Transtornos mentais pós-pandemia, impactos na maturidade e na aprendizagem no cotidiano escolar. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Laura. E eu sou a Maria Eduarda. Quando começamos o nosso projeto, a pergunta que veio na nossa cabeça foi se após a pandemia houve aumento no número de casos de transtornos mentais, ou surgiram novos, capazes de impactar a maturidade e a aprendizagem dos estudantes. E depois surgiram algumas hipóteses. A primeira delas é que achamos que houve aumento no número de casos de transtornos mentais pós-pandemia. Acreditamos também que deve ter surgido novos transtornos mentais. E por fim, achamos que os transtornos estão afetando a maturidade e a aprendizagem dos estudantes. O objetivo do nosso projeto é expor os principais distúrbios desenvolvidos após a pandemia. Além disso, a gente pretende trazer sugestões de como minimizar essas dificuldades. A justificativa do nosso projeto se dá pelo fato de que esse é um assunto muito atual e que a gente consegue ver alunos com problemas aqui nos corredores da nossa escola e a gente conectou isso com a pandemia. Bom, para atingirmos os objetivos do nosso projeto, o nosso primeiro passo foi realizar uma pesquisa bibliográfica em artigos, notícias, sites e textos acadêmicos que eles são bem interessantes e que falam principalmente sobre o desenvolvimento de novos distúrbios e do agravamento de transtornos já existentes, sempre verificando quais que foram as suas causas e quais as idades que foram mais afetadas, que vão de 4 a 15 anos. Já nosso segundo passo foi realizar uma pesquisa quantitativa através de um formulário com os professores aqui do nosso Colégio Santa Doroteia, que é da educação infantil até o ensino médio, onde nesse formulário vão ter perguntas objetivas a respeito da visão dos professores sobre a aprendizagem e o comportamento dos alunos no retorno às aulas presenciais. Bom, então após a nossa pesquisa bibliográfica e da nossa coleta de dados, o nosso terceiro passo foi verificar a visão da instituição diante dessa problemática. Para isso, nós procuramos o orientador educacional do colégio e juntos verificamos esses dados coletados, nós também procuramos nos aprofundar mais sobre esses novos transtornos e saber quais que foram as iniciativas da instituição diante dessa problemática. E por fim, nós elaboramos algumas sugestões de práticas que poderiam ajudar a orientar a comunidade escolar durante todo esse processo de readequação escolar. Bom, já nos resultados da parte da pesquisa bibliográfica, nós vimos de uma pesquisa que 51% dos pais acham que os filhos não evoluíram durante as aulas online, ou seja, que eles estavam lá na aula, só que aquilo não agregou nada a eles. E já outros 22% acham que os filhos regrediram, ou seja, que aquelas aulas online realmente não serviram de nada e eles só esqueceram coisas que eles já sabiam. Em outra pesquisa que a gente viu, antes da pandemia, 86% dos pais avaliavam o desempenho do filho na escola como ótimo ou bom. E depois da pandemia, esse número caiu para 59%. Outro material que foi de extrema importância na nossa pesquisa bibliográfica foi o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. A gente usou ele porque é um material didático de bastante credibilidade, que falava bastante sobre o novo transtorno que a gente estava pesquisando e também sobre os transtornos que os jovens estão tendo atualmente. Já na nossa pesquisa quantitativa, a gente pôde observar que grande parte dos professores diz que consegue perceber os alunos que foram afetados pela pandemia. Já nesse segundo gráfico, a gente consegue observar que todos os professores dizem ter percebido os alunos mais imaturos em relação ao que eram antes do confinamento. E nesse último gráfico, os professores relatam que precisaram achar novas metodologias de ensino para ajudar os alunos afetados. Bom, enquanto vão aparecendo nossas perguntas do nosso formulário, eu vou explicando para vocês como que aconteceu a dinâmica dele. Bom, basicamente a gente teve em torno de 85 respostas juntando nossos 4 formulários, porque a gente dividiu ele em 4. Um para educação infantil, outro para ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, outro para ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, e o outro para o ensino médio. Mas por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente percebeu que cada ano foi afetado de uma forma diferente. Bom, voltando para os resultados, já na conversa com o orientador educacional, nós verificamos juntos os dados tirados do formulário, que eram as respostas dos professores, e nós também procuramos aprofundar mais sobre o novo transtorno mencionado no DSM de 2023, que é o transtorno do luto prolongado. Mas afinal, o que é o transtorno do luto prolongado? Como o nome já diz, transtorno do luto prolongado é quando a pessoa sofre com luto que dura mais tempo que o normal. Ele surgiu na pandemia muito por conta do distanciamento social. E quais são os sintomas disso? Bom, se você sofre com esse transtorno, você vai ter mais irritabilidade, perda na qualidade de sono, e além disso, você pode começar a achar que está tendo sintomas que seu ente querido teve. Por exemplo, se seu ente querido morreu de Covid-19, às vezes você pode achar que está tendo falta de ar, assim como ele. Além disso, você vai começar a botar culpa em pessoas que não tinham nada a ver com isso. Bom, com isso a gente pode concluir que a pandemia afetou drasticamente os estudantes, principalmente na questão da aprendizagem, em seguir regras dentro do ambiente escolar, e manter uma postura dentro da sala de aula e também na questão da maturidade. E como solução, verificou-se a escola um ótimo lugar para a retomada das relações e da aprendizagem, assim como um lugar de resgate social e pedagógico. Outros elementos também que são muito legais a se destacar é que as práticas esportivas, a escuta, a terapia e a presença mais significativa da família são ótimas ferramentas que poderiam ajudar a amparar e reparar todos esses reflexos causados pela pandemia.
Bom, por fim, podemos concluir que todos esses aspectos são de extrema importância e eles devem sim ser tratados com seriedade, tanto pela família quanto pelos próprios alunos, para que assim apresentem um significativo avanço em todas essas questões afetadas. Bom, e como nós citamos na introdução e na metodologia, nós elaboramos algumas sugestões de práticas que poderiam ajudar a comunidade escolar durante todo esse processo de readequação escolar. E agora, o Gabriel e a Laura vão falar 4 dessas sugestões para vocês. A primeira delas é a escola promover saídas da sala de aula, porque muitas vezes o aluno relaciona estar dentro da sala de aula como algo chato ou entediante. Nossa segunda sugestão é da escola fazer reuniões com os pais e com os filhos para reforçar a relação dos três, que foi bastante afetada durante a pandemia. A terceira é a escola disponibilizar um profissional da área da psicologia para os alunos. E a nossa última sugestão é da escola fazer momentos de escuta aos alunos, porque eles estão aqui o dia inteiro, então eles sabem coisas que podem ser feitas para melhorar.